Olá, amigos, tudo bem? Hoje, na lição de domingo, o nosso tema é Irmão como Redentor. Jesus é o nosso irmão e o nosso Redentor ao mesmo tempo. É muito curioso lermos o livro de Levíticos, capítulo 25, especialmente os versículos 25 e 27, 47 a 49. Mas se você ler todo o capítulo 25 de Levíticos, você vai entender ali que Moisés estabeleceu duas leis civis muito interessantes no Antigo Testamento. Trata-se da lei do jubileu e da lei do levirato, do levir. O que significavam basicamente essas leis? Funcionava da seguinte forma: desde que Israel entrou na terra de Canaã, contava-se 6 anos plantando, no 7º não se plantava nada. Viviam do que a terra dava, o descanso da terra. O povo de Israel deveria fazer isso 7 vezes. 7 vezes 7, 49. O ano seguinte, o 50º ano, seria o ano do jubileu. Neste ano, todo aquele que se vendeu como escravo seria liberto. Todo aquele que vendeu a sua terra teria a terra devolvida. Mas o nosso guia traz exatamente uma explicação de que, como 50 anos era um tempo muito longo para a vida humana, Moisés, então, orientado por Deus, estabeleceu uma segunda lei. Em Levíticos 25, nos textos que eu mencionei, você vai encontrar a lei do levir, do levirato. Um resgatador, um parente mais próximo poderia pagar então a dívida daquele que vendeu a sua terra, daquele que se vendeu como escravo, daquele que tinha alguma dívida. O parente mais próximo, o levir, como Boaz é o resgatador de Ruth e de Noemi, ele podia pagar toda a dívida. Bem, queria lembrar vocês que lá no Jardim do Éden, Adão vendeu esse mundo para o diabo. Tanto que em Mateus 4, quando Jesus esteve nesse mundo, o diabo teve a ousadia de oferecer o mundo para o Criador do mundo. Ele disse: tudo é meu, e eu te darei se prostrado me adorares. Por quê? Porque Adão vendeu barato este mundo. E nós fomos vendidos à escravidão do pecado, como diz Paulo em Romanos 7. Eu sou carnal e vendido à escravidão do pecado, diz o apóstolo. Quem iria nos resgatar da maldição da lei? Quem iria nos resgatar das consequências do pecado? Quem teria suficiente riqueza para pagar o preço? Justiça de caráter moral. Jesus Cristo é apresentado em Hebreus capítulo 2, versos 14 ao 17, como aquele sumo sacerdote que se tornou semelhante aos seus irmãos. Jesus Cristo é apresentado na carta aos Hebreus, em todo o Novo Testamento, como aquele que encarnou, assumiu a forma humana e forma de servo, e pagou o preço, sofreu as consequências do pecado, e ele assumiu o pecado sobre ele, e é por isso que ele é o nosso irmão, resgatador, o Boaz do Antigo Testamento, o levir, aquele que nos dá o descanso e pôde pagar o preço por cada um de nós. Hoje, você pode confiar na salvação. Você pode acreditar nos méritos de Cristo, porque ele pagou o salário do pecado, que era a morte, e a morte eterna. Por isso ele pode ser o meu e o seu Redentor.